Você é fã de Cavaleiros do Zodíaco ou alguém que está tentando começar a se engajar com a obra e não sabe por onde começar? Prepare-se para conhecer os segredos por trás da criação desse icônico anime. Desde as influências do criador Masami Kurumada, até a fama internacional e até a censura. Tudo isso e muito mais, você não pode ficar de fora dessa, então vem comigo! Fala Geek, Dan Cunho G na área, bem-vindo ao Resenha Geek, o canal de cultura pop mais inteligente do universo. Cavaleiros do Zodíaco é a franquia menos unânime das franquias unânimes que a gente conhece, não é não? Todo mundo tem um carinho enorme pela obra original e quer continuar assistindo a coisas incríveis dos Cavaleiros de Atena. Assim como todo mundo tem aquela parte, ou série, ou temporada que não curtiu, não é verdade? O tio sabe o que se passa no coração dessa nossa horda nerd. Eu sinto a mesma coisa do lado de cá. Falando em horda, você já acompanha o Resenha Geek? Ainda não é inscrito? Cara, então deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu venho postando por aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô tentando aumentar a frequência dos conteúdos. Se você ainda não conhece o meu trabalho, assiste até o fim. Eu tenho certeza que você vai apaixonar no conteúdo que o tio traz aqui. E aí lá no fim eu lembro você de deixar o like, se inscrever e tudo mais, beleza? No Bem Mais Que 10 Fatos de hoje, eu vou explorar muita coisa que tá fora do conhecimento comum sobre Cavaleiros do Zodíaco. Claro, saindo de lá da origem, mas também falando das dificuldades que foram encontradas para a obra se transformar num anime, da visão de negócio dos envolvidos e como esse tão querido mangá foi distribuído para quase todo mundo. Então chega de enrolação, segura na minha mão e vamos para mais uma Resenha Geek. Em 1953, na cidade de Tóquio, mais precisamente no dia 6 de dezembro, veio à luz um sagitariano, como o tio aqui. Masami Kurumada, desde muito jovem, demonstrava interesse por criar histórias. Lá na sua infância, ele foi muito influenciado pelos mangás clássicos, dentre eles Tetsujin 28 Go e até o Astro Boy. E muito cedo começou a desenvolver suas próprias histórias. Sua primeira obra como mangaka, ou seja, o profissional dos mangás, foi aos seus 21 anos apenas, com Sukeban Arashi, que conta a história de Reiko Jiniyama, conhecida como Sukeban, que se envolve com uma gangue de delinquentes juvenis. É mais ou menos esse o plano de fundo, beleza? Sukeban, de acordo com as minhas pesquisas aqui, pessoal, é uma palavra japonesa usada para descrever a menina líder, a menina chefe, e ela é usada para descrever só aquela que está na parte mais alta, na liderança de uma gangue. Ei, quem fala japonês, dá uma força pro tio, confirma essa informação, é verdade? Kurumada também criou outras séries, como por exemplo Ring ni Kakeru e Fuma no Kojiro, mas foi com Saint Seiya, aqui no Brasil conhecido como Cavaleiros do Zodíaco, que ele conseguiu fama e reconhecimento internacional. A ideia de Saint Seiya veio a Kurumada em 1985, quando ele decidiu criar uma história baseada na mitologia grega. E a série começou a ser publicada, pessoal, na Weekly Shonen Jump. Me perdoem aí pelo japonês nem um pouco fluente que o tio tem, beleza? A decisão de transformar o mangá Saint Seiya num anime veio apenas 13 semanas depois da publicação do seu primeiro capítulo na revista. Esses primeiros capítulos foram muito bem recebidos pelo público, e a editora Shueisha reconheceu o potencial da história e resolveu fazer uma adaptação para televisão. O processo de convencimento da produção dessa animação envolveu diversas empresas. Dentre elas, já se envolveu lá no começo a Toei Animation, que produziu diversas outras séries por aí, inclusive Dragon Ball. A Toei se tornou a principal responsável pela produção do anime. Enquanto isso, a Shueisha e a Bandai se tornaram responsáveis pela distribuição e merchandising. Também houve, pessoal, a participação da TV Asahi, que foi a primeira a televisionar Cavaleiros do Zodíaco no Japão. Apesar do sucesso inicial, houve sim hesitação por essas empresas em tornar o mangá um anime. Algo que os executivos da Toei Animation não acreditavam é que o estilo de desenho de Kurumada seria bom para televisão. No entanto, o diretor Kozo Morishita, que depois se tornou um dos grandes responsáveis pela produção do anime, viu muito potencial na história e resolveu convencer seus colegas
a apostar as fichas nessa animação. Com isso, ainda em 1986 foi lançado na TV japonesa o primeiro episódio de Saint Seiya. O primeiro contrato da animação, pessoal, foi tão promissor que os primeiros 114 episódios já foram encomendados logo de cara. Com isso, as 4 primeiras sagas já estavam garantidas. A relembrar, a gente está falando aqui de Santuário, Asgard, Poseidon e a parte do Santuário em Hades. Os primeiros episódios de Saint Seiya foram muito bem recebidos pelo público no Japão, tanto com relação ao consumo da animação na TV, quanto com relação ao consumo de produtos que passavam a ser comercializados, como mangás, brinquedos e outras formas de advertisement que se tornaram um sucesso instantâneo, principalmente entre o público infanto-juvenil masculino do Japão. Isso abriu a segunda grande porta para Saint Seiya, que foi a internacionalização da obra. No entanto, a distribuição para outros países ela se deu de maneira gradativa, pessoal. E algumas regiões acabaram tendo acesso a Saint Seiya antes de outras. No Brasil, por exemplo, o anime chegou somente em setembro de 1994 e foi televisionado pela extinta TV Manchete. Quem é que não se lembra? A emissora adquiriu logo de cara o direito de transmissão dos 114 episódios de Saint Seiya, que já eram um sucesso consolidado tanto no Japão quanto em outros países. E como a gente tinha uma cultura de consumir os tokusatsus, Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, uma animação parecia ser uma aposta bem interessante para a Manchete. Mas quem vivenciou vai se lembrar muito bem que a gente não assistiu logo de cara os 114 episódios. Apenas 32 foram televisionados numa primeira onda, e depois de muito trabalho para fazer isso acontecer. Só para lembrar, pessoal, quando a gente fala da série, esse primeiro corte de 32 episódios, ele se dá justamente quando o Shiryu está tentando lidar com a primeira cegueira que ele mesmo causou ao enfrentar o Cavaleiro de Prata Algol de Perseu, aquele que a gente chamava de Medusa. Então, bem no meio do drama da cegueira do Shiryu, a gente ficou sem assistir mais episódios. E a TV Manchete começou a reprisar incansavelmente os primeiros 32 episódios. As dificuldades vieram porque imaginem só como seria a transmissão de uma animação japonesa no Brasil. Se ela tivesse sido legendada, muito provavelmente ela não teria chamado a atenção dos jovens gafanhotos como ela chamou naquela época. Tradução, dublagem e adaptação eram fundamentais para o sucesso de qualquer obra aqui no Brasil na época. E a gente não tinha uma experiência muito grande com animes japoneses. Na realidade, Cavaleiros do Zodíaco foi um dos primeiros a ser trazidos aqui para o Brasil. Saint Seiya, em sua versão original, possuía muitos elementos da cultura japonesa que eram difíceis de serem explicados para as crianças do Brasil. E a gente também tinha aqui no Brasil a regulamentação do Ministério da Justiça com relação a que nível de violência poderia ser exposto às crianças. Então, as cenas com violência, elas foram reduzidas ou, em algumas ocasiões, até retiradas. E, obviamente, a gente também tinha a burocracia brasileira, tá certo? E essas dificuldades acabaram afastando os possíveis investidores em obras japonesas. Devido a essa falta de interesse das empresas brasileiras, a AB Group, uma empresa francesa que já tinha o know-how de tradução, adaptação e distribuição em outros países, acabou abraçando esse projeto aqui no Brasil também. E para resolver o problema da adaptação na obra aqui no Brasil, a AB Group contratou um timaço de dubladores e também pessoas que fizeram as adaptações do roteiro aqui para os brasileiros. As dublagens foram produzidas lá no estúdio Gota Mágica, no Rio de Janeiro, e contaram com a direção de Garcia Júnior. E nesse momento, galera, a gente estava destinado a conhecer as vozes que nos acompanharam por muito tempo na nossa jornada nerd. Shodan, aí foi só sucesso, né? Foi, mas quem aqui não lembra de alguns aparelhos de televisão que não pegavam a manchete? O raiva que me dava, cara, dos meus amigos chegando na escola falando o que tinha acontecido nos episódios e eu sem poder assistir. Mesmo assim, a popularidade da série foi só crescendo aqui no Brasil. E isso acabou reforçando a necessidade de continuar o trabalho de dublagem, tradução, interpretação, adaptação que tinha sido feito. Ainda assim, houve alguns mercados em que Saint Seiya não se deu tão bem assim. Um exemplo disso é o mercado dos Estados Unidos. Lá, alguns problemas podem ter justificado
o suposto fracasso de Saint Seiya. Dentre eles, o tio acredita que as justificativas estejam muito mais em cima das dublagens e adaptações. Como eu comentei com vocês no vídeo de Caverna do Dragão, no mercado americano, a censura era muito mais pesada para obras infantis principalmente. Se você não assistiu ao vídeo de Caverna do Dragão, você tá marcando Tolkien, cara. Eu tô deixando o vídeo no card, que tá em algum lugar da tela, beleza? Os temas adultos e de violência gráfica de Saint Seiya tiveram de ser retirados lá nos Estados Unidos. E a dublagem feita pela DIC Entertainment teve vários cortes e suavizações sendo realizadas. Os diálogos agressivos deixaram de existir, assim como aqueles que faziam referências religiosas, que no caso de Saint Seiya são alguns, tá certo? Ah, e houve até mudança de nome de vários personagens, já que os nomes em japonês eram de difícil compreensão ou até mesmo pronúncia do povo norte-americano. Então, por exemplo, Saori passou a se chamar Siena. Além disso, olha que loucura, pessoal, a DIC resolveu editar a trilha sonora, substituindo a trilha sonora original por músicas da época. Eu acho que acabou sendo muita coisa mudada e desvirtuou a obra original. Então todo aquele sucesso que é de responsabilidade de Kurumada não pôde ser levado de fato para os Estados Unidos. Ainda assim, pessoal, Cavaleiros do Zodíaco se tornou uma das franquias de mangá e anime mais bem-sucedidas e lucrativas do mundo, tendo angariado bilhões de dólares ao longo da sua existência. Quem aqui não se lembra dos bonecos tão amados na nossa geração? Lembra daqueles Bandai que abriam a tampa da frente e mostravam o boneco e sua armadura disposta numa caixa de isopor? Em 1994, pessoal, esses bonecos custavam em torno de R$50. Sossegado, né? Pois é, só que no mesmo ano, pessoal, o salário mínimo do brasileiro, acreditem, era de R$70. Ainda assim, hoje, se você procura por um Clothmith X, que tem uma boa disponibilidade aqui no Brasil, porque não são todos que estão disponíveis, né? A gente vai pagar cerca de R$1.400 e o salário mínimo atual gira em torno de 1.320. Ou seja, com o salário mínimo da época a gente conseguia comprar um boneco. Com o salário mínimo atual a gente já não consegue mais. Os preços só subiram. Isso porque eu não estou falando de nenhum item de colecionador, beleza? Eu estou falando de itens que estão disponíveis na Amazon ou até mesmo na distribuição da Bandai. Então, para os jovens padawans que assistem aí ao Resenha Geek, imaginem só o quanto que a gente não desejava esses bonecos. E muitas vezes, pessoal, era possível que os nossos pais nos dessem um boneco por ano. O que o tio aqui fazia para ter acesso a mais bonecos era curtir muito o boneco que eu ganhava e depois trocar por outro. Isso aconteceu, por exemplo, com o Máscara da Morte, que eu troquei por um Mu de Ares, e depois eu troquei esse mesmo Mu de Ares por um Aldebaran de Touro. Mas e vocês, pessoal? Quais são as conexões que vocês têm com Cavaleiros do Zodíaco? Deixem aí nos comentários se vocês assistiram ou não em tempos, na época em que o tio aqui também assistiu, lá nos anos 90, e se vocês assistem até hoje. O que vocês estão assistindo por aí de Cavaleiros do Zodíaco, hein? Ah, e o que vocês acham de uma parte 2 desse vídeo aqui? Ainda tem muitas curiosidades que eu gostaria de explorar com vocês, mas eu não trouxe porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Bom, eu posso garantir para vocês que eu faria com certeza, porque eu tenho um carinho enorme por essa obra e eu poderia falar sobre ela com vocês por horas e horas. Essa foi uma das obras que me inspirou, inclusive, a ter um canal, a estudar do jeito como eu estudo e me transformar nesse nerd maluco que eu me tornei. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Bem Mais Que 10 Fatos aqui no Resenha Geek. Se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal. É uma ação muito pequena pra você, cara, mas pra mim é uma ação enorme. É uma prova pra mim e pro YouTube que você gostou do conteúdo e que você acha que eu devo continuar produzindo ele por aqui. Se foi a primeira vez que você assistiu o tio, é uma enorme oportunidade pra você se inscrever num canal massa. O meu propósito principal aqui, galera, é fazer com que a gente converse muito mais sobre todas essas obras nerds que a gente tanto gosta e também que a gente possa expressar a nossa opinião com o respeito de todo mundo. Ah, e você conhece a nossa comunidade lá no Instagram? Lá o conteúdo é um pouco diferente. Tem uma parte que eu transformei quase que num HQ, então tem várias coisas legais que eu vou postando ali pra vocês. São conteúdos autorais que eu faço questão de escrever cada um deles. E tem também a parte de interação, que eu faço um monte de brincadeira ali e a gente troca uma ideia, beleza? Então se você tiver interesse, procura lá, canal _resenha _geek, canal Resenha Geek. E você já vai ver a minha caricatura, é só você me seguir lá
que você vai começar a ter acesso a todo o conteúdo que eu produzo lá também. Pra fechar, pessoal, tem mais 2 vídeos que eu tô deixando nos cards aqui na tela pra vocês. E na bolinha que tá aqui no meio, ó, pra quem ainda não se inscreveu, clica aí, cara, me dá essa força. Bom, eu fico muito bem por aqui, eu espero que vocês fiquem muito bem do lado daí também. Um beijaço no vão do dedo de todo mundo e fui!